Hoje eu vou explicar qual o melhor investimento que a médica deve fazer para sua aposentadoria. Então, vamos lá. Gente, para começar, a gente tem que falar sobre onde as pessoas estão errando. O que acontece? Quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de falar sobre, na hora de organizar os seus investimentos, tá? As pessoas cometem realmente alguns erros e eu preciso falar sobre eles. O primeiro deles e mais comum é ter previdência privada, assim, de forma exclusiva, tá? Exclusivamente ter uma previdência privada. Isso é um erro muito comum. E eu sei que a grande maioria dos médicos fazem isso, né? Tem uma previdência privada e eles acreditam que tá tudo bem, vão se aposentar, tá ótimo. A previdência privada serve para isso mesmo. Então, né, para mim tá perfeito. E infelizmente, a previdência privada é um dos investimentos, né? A maioria das previdências privadas, tá, gente? Que rendem muito pouco. Então, se você deixar o seu dinheiro lá, o seu dinheiro vai trabalhar por você, mas vai ser um plantonista preguiçoso, gente. A gente precisa de dinheiro plantonista, ou seja, do nosso dinheiro dando plantão por nós, mas tem que ser um dinheiro assim ativo, né? Não pode ser um dinheiro preguiçoso, não, tá? Então, por isso que eu falo, ter a previdência privada exclusivamente como forma de aposentadoria é um erro sim, eu considero um erro. Outro erro muito importante é não construir ativos, tá? Se você está começando a guardar um dinheiro e você não sabe o que é um ativo, você não vai ter o seu dinheiro trabalhando por você. Você não vai ter renda passiva, porque os ativos te dão renda passiva, tá? E fiquem aqui comigo porque eu vou falar sobre os investimentos mesmo, na prática. Tudo que vocês têm que saber sobre os investimentos. Mas não tem como eu falar e não comentar sobre alguns erros importantes, tá bom? Então, vocês sabem o que é ativo? Comentem aqui. Tem muita gente que eu já sei que já sabe o que é ativo. Mas tem pessoas que ainda não, né, se tocaram para esse assunto e precisam saber o que é ativo. Eu vou prosseguir. Se vocês não souberem, podem comentar que eu pergunto. Ah, Suzana, se eu disser que não sei o que é ativo, é muito vergonhoso? Claro que não, né, gente? Que não tem pergunta boba, vocês podem perguntar sobre tudo dentro dos investimentos, né, gente? Outro erro importante é colocar todo o dinheiro na poupança. A famosa poupançona aí atuando, né? O que acontece? Os colegas têm medo de tirar o dinheiro da poupança e vão aqui deixando o seu dinheiro na poupança. Infelizmente. Mas, Suzana, por que é um erro, né? Por que é um erro deixar o dinheiro na poupança? Geralmente, deixar o dinheiro na poupança é perder dinheiro, tá? Por que eu tô falando geralmente? Porque depende de quanto tá a Selic no período. Mas já tem um tempo que a poupança perde para a inflação. E quando a poupança perde para a inflação, você está perdendo dinheiro lá. Então, se você é daquela que ainda guarda dinheiro na poupança, porque você está construindo, né, guardando esse dinheiro para sua aposentadoria, minha amiga, infelizmente eu tenho que te dizer que isso é um erro grave, tá? É mais grave do que a previdência privada. Então, é um erro grave mesmo. Vocês estão acompanhando, né, gente? Sabe qual é um erro muito comum? Muito. Acreditar que as coisas vão dar certo. As coisas vão dar certo, mas a pessoa não toma atitude nenhuma para dar certo.
É aquela pessoa de mentalidade pobre que ela deseja, tipo assim, ela deseja que as coisas deem certo. Ela sonha com isso, porém ela não toma atitude nenhuma, sabe? Você deseja se aposentar bem? Ah, sim, eu sonho em ter qualidade de vida. Ah, o meu sonho é ter liberdade de tempo. Meu sonho é trabalhar. Eu escuto muito isso. Meu sonho é trabalhar só um período, 3 vezes na semana. Tá, mas eu sei. Mas se você não tomar atitude, se você não fizer algo, você vai só acreditar que as coisas vão dar certo. E, infelizmente, as colegas médicas não estão conseguindo se aposentar. E quando conseguem se aposentar, elas têm que reduzir padrão de vida, porque se aposentam ou pelo INSS ou por um concurso que não supre todas as necessidades delas. Então, o que elas fazem? Reduzem o padrão de vida ou continuam trabalhando, tá? Então, não tem liberdade, elas precisam trabalhar por necessidade. Liberdade é quando você trabalha só se precisar, só se você quiser, na verdade, não é precisar, é só se você quiser. Isso é ter liberdade financeira. Agora, quando você não tem essa opção, você trabalha porque precisa, não, você não alcançou a sua liberdade financeira ainda. O quinto e último erro que eu quero comentar é deixar para começar tarde. Infelizmente, isso daqui é uma coisa que, quando as pessoas começam a aprender sobre investimentos, elas falam assim: meu Deus, se eu tivesse esse conhecimento antes. Meu Deus, se eu tivesse começado mais cedo. Quando as pessoas conhecem o poder dos juros compostos, elas caem dura. Se vocês não conhecem a fórmula dos juros compostos, ela é uma fórmula exponencial, né? Vocês sabem o que é uma fórmula exponencial. Então, quando a gente mostra uma fórmula exponencial, você vê um gráfico assim em parábola. E vocês sabem qual é ali o n exponencial? É o tempo. Significa que quanto antes você começar, melhor. Então, começar tarde é um problema seríssimo de quem se aposenta, tá? E aí, além de falar sobre isso, eu quero falar sobre as 5 características que um investimento para aposentadoria precisa ter, tá? Quando você começar a aprender sobre investimentos, você tem que entender as características que um investimento para aposentadoria precisa ter. Não é todo investimento que serve para aposentadoria, tá? Não fazer os seus investimentos para aposentadoria não é o primeiro passo, tá? Então, o primeiro passo é ter reserva de emergência. Isso vocês precisam ter antes de começar os investimentos de vocês para aposentadoria. Mas os investimentos para aposentadoria, eles têm 5 características importantes. Primeira coisa, eles são para o longo prazo. Ah, Suzana, que novidade, né? Eu já sei que eu vou me aposentar no longo prazo. Tá, eu sei, mas quando você vai escolher os seus investimentos, alguns, principalmente os de renda fixa, eles têm data de retorno. Então, assim, tem investimentos que vão vencer em 2024, em 2025, 26, 27. E aí, qual desses eu escolho para a aposentadoria? Geralmente, quando a gente fala de longo prazo nos investimentos, você está falando de coisas acima de 5 anos. Mas quando a gente fala de aposentadoria e liberdade financeira, de preferência que sejam coisas acima de 10 anos. Então, que os seus investimentos para aposentadoria sejam de longo prazo. Não adianta vocês quererem ficar investindo o dinheiro de vocês em CDB, essas coisas de curto prazo. Ai, vai vencer daqui 2 anos, vai vencer daqui 3 anos. E esse dinheiro fica retornando e você fica pagando imposto de renda ali, tá? Então, cada vez que você paga imposto de renda, é uma porcentagem de dinheiro que poderia estar lá, acumulado, rendendo. Então, não pense que
Ah, mas isso é uma informação que eu já sei. Mas às vezes você não sabe que quando o seu dinheiro retorna, alguns deles, né, alguns desses investimentos, você fica pagando imposto de renda desnecessário, tá? Então, isso é importante. Outra característica de investimentos para aposentadoria, eles não devem, tá? Não devem ficar em um lugar só, não devem estar em um só lugar. E aqui, por que eu estou falando sobre isso? Porque o tema da live de hoje é assim, qual o melhor investimento da aula de hoje? É qual o melhor investimento para aposentadoria? E aí é isso que as colegas médicas querem saber. Qual o melhor? E quando eu falo não devem estar em um só lugar, não existe o melhor. Existe uma composição. Então, automaticamente, quando eu digo que eles não devem estar em um só lugar, aqui eu estou falando de diversificação. Isso aqui é a palavra ouro dos investimentos para aposentadoria. Você tem que entender que os seus investimentos precisam estar diversificados. Ah, Suzana, eu ouço muito falar sobre diversificação, mas eu não entendo. Você vai entender hoje. Eu vou te explicar o que é a diversificação dos investimentos. Outra característica importante que os investimentos para aposentadoria precisam ter é que eles devem ter essa diversificação, mas eles devem ser compostos de renda fixa, né? Renda fixa e renda variável. Não adianta muito, gente, vocês falarem, ah, não, mas é porque eu sou muito medrosa e eu só vou investir em renda fixa. Se você só vai investir em renda fixa, você tem que ter consciência que o seu dinheiro vai render pouco, tá? Ele vai render pouco, infelizmente. Então, você tem que tomar essa decisão. Se você quer ter aqui, ó, rendimentos, investimentos que rendam melhor, você tem que fazer essa distribuição entre renda fixa e renda variável. Ah, Suzana, não sei a diferença entre renda fixa e renda variável. Renda fixa é quando tem um investimento que ele te dá uma ideia sobre a rentabilidade dele. Por que eu estou falando sobre uma ideia? Porque, por exemplo, o investimento ele rende a Selic. A Selic ela pode variar, ela pode oscilar, né? O Copom decide, a Selic subiu, o Copom decide, a Selic baixou. Então, o seu investimento ele acompanha a Selic. Eu sei exatamente que ele rende a Selic, mas a Selic pode mudar, tá? Por isso que é uma previsão de rentabilidade. Já na renda variável, o nome já diz, varia e você não tem essa previsão de rentabilidade. Mesmo as pessoas que são conservadoras, é legal que tenham uma porcentagem aí de investimentos em renda variável. Pode ser uma porcentagem menor, 5, 10%, mas é importante que tenha, tá? Outra característica de investimentos para aposentadoria. Isso aqui entra, né, às vezes no grande erro que as pessoas cometem. Elas começam a investir, mas não mantêm consistência. Se você quer ter a sua liberdade financeira no futuro, se você quer ter o seu dinheiro dando plantão por você, e você quer ter aquele montante para você parar de trabalhar, você tem que ter consistência no processo. Começou, não para mais, tá? Ah, quantos R$ 1.000 eu preciso investir todos os meses para me aposentar bem? Ah, é X? Pois todos os meses, impreterivelmente, você tem que investir. Você não pode perder a consistência. E uma outra característica é paciência. Ah, Suzana, são características tão assim aleatórias, mas por que eu falo isso? Hoje, teve uma colega médica que entrou em contato comigo. E aí, o investimento dela, né, uma ação dela, uma empresa que ela investe, rendeu 3%, tá? Assim, por variação. Aí ela começou, então eu vendo
Então, eu vendo para ganhar esses 3%, a pessoa não consegue ter paciência para os investimentos no longo prazo. Ela fica ansiosa pelos ganhos. Ela fica, às vezes, até gananciosa pelo ganho. Tá, ela vai vender uma empresa boa e ela vai comprar qual empresa? Ela vai pegar aquele dinheiro e usufruir e gastar e dizer, nossa, lucrei. O que adianta você lucrar? Você vende uma boa empresa, sai dela, sendo que ela estava se valorizando e pode ser que ela se valorize ainda mais, e você tem um montante pequeno, né? No caso, era 3% em cima de R$ 900. Então, eu falo, olha, tenham paciência, o dinheiro de vocês precisa se acumular para que os juros compostos atuem e precisa se acumular durante um tempo. Então, eu não estou falando de coisas de curto prazo, eu não estou falando de dinheiro fácil, eu não estou falando de um ganho que você vai ter esse ano. Não é isso, gente. É um acúmulo de patrimônio no longo prazo em que você tem que ter consciência, diversificação. Você tem que saber exatamente que isso precisa de tempo, tá? É como se você tivesse ali, né, para quem já fez, com as suas devidas proporções, mas para quem já fez pão, se você tiver paciência para esperar o pão crescer, ele vai ficar bonito, mas se você não tiver paciência, né, vai ser um trabalho em vão. Então, aqui a paciência dos investimentos para o longo prazo, ela é muito importante. E aí, vamos para a prática, né? Eu quero compartilhar com vocês realmente como que vai ser essa diversificação dos investimentos na prática. E se vocês não perguntarem, eu não vou saber se vocês estão entendendo ou não, tá bom? Então, perguntem aí. Quem está no Instagram, nós estamos compartilhando a tela no YouTube, então, por isso que nós estamos fazendo a live no YouTube. E aí, nós vamos para os investimentos na prática. Então, quais são os investimentos na prática que eu tenho que ter em renda fixa e em renda variável, para que eu tenha uma boa diversificação? Gente, agora é a melhor parte da live, né? Então, compartilhem essa live com as amigas de vocês. As amigas, vem para a live, porque agora, né, ela vai falar sobre a parte prática, tudo que tudo que a gente deve investir, tá? Então, quando eu começar a falar, tudo que vocês não entenderem, coloquem aqui nos comentários. Então, dentro de renda fixa, o que é importante vocês entenderem? Quando a gente fala de renda fixa, né, a gente tem que entender que a renda fixa ela tem benchmark. O que é benchmark? Benchmark é referência. O meu investimento vai render baseado em quê? Por exemplo, o Tesouro Selic rende baseado na Selic. O Tesouro IPCA, ele rende baseado no IPCA, que é a inflação. O Tesouro Prefixado, ele rende baseado em uma taxa pré-fixada, ou seja, uma taxa fixa, já antecipadamente fixa. Então, os investimentos em renda fixa, eles têm uma referência, um benchmark. E para você diversificar bem em renda fixa, você também tem que diversificar os seus benchmarks. Vocês entenderam o que é um benchmark? Tá? Então, é como se você tivesse uma referência. Você pega um exame, tá? Um exame de glicemia. E aí, você vai falar para o paciente, olha, sua glicemia deu 200. Para a pessoa que não entende a referência, ela nunca vai entender se isso é uma coisa alta, se isso é baixo, se isso é bom, se isso é ruim, tá? Então, para o leigo, uma glicemia de 200, tanto faz, eu não sei o que é. Mas quando você entende a referência, você sabe se aquilo está bom ou se aquilo está ruim. Então, aqui também a gente tem que entender a referência. Então, para diversificar bem em renda fixa, você tem que entender a referência. E a diversificação vai ser feita em que referência? Primeiro, você tem que ter investimentos atrelados ao IPCA. Aqui o IPCA, gente, é a inflação, tá? Então, você tem que ter investimentos atrelados à inflação. Quando nós falamos de carteira de investimentos para aposentadoria,
o nosso principal objetivo é superar a inflação. Por quê? As coisas vão ficando mais caras com o passar do tempo. Quando as coisas ficam mais caras, o seu dinheiro desvaloriza. Então, assim, com R$100 eu comprava 100 reais, como um tutor brinca, 100 reais dá para comprar um pão. Digamos, 100 reais eu comprava um pão. Agora, com 100 reais, eu não consigo comprar nenhuma bisnaguinha. Estou te dando um exemplo de como o seu dinheiro se desvalorizou, tá? Então, com o passar do tempo, o dinheiro vai se desvalorizando, as coisas vão ficando mais caras, isso é inflação. Então, eu quero que o meu dinheiro, ele renda acima da inflação. Por isso que eu tenho que ter investimentos que a minha referência seja a inflação. Porque quando eu invisto na referência inflação, ele vai fazer com que o meu investimento renda acima dela. Oi, Suzana, mas se a referência é a inflação, como que vai render acima dela? Porque assim, quando você vai investir em algo atrelado à inflação, ele sempre vai te oferecer um pouco mais. Vamos dar exemplo. Tesouro IPCA, né? Tesouro IPCA, para quem não sabe, você está emprestando dinheiro para o governo, que é o Tesouro Direto, Tesouro Nacional, atrelado à inflação. Quando eu vou investir no Tesouro IPCA, como que ele me oferece a rentabilidade? Ele vai falar, olha, eu vou te pagar o IPCA, que é a inflação, mais 4%. Então, o que significa isso? Que o meu investimento vai render 4%? Não, ele vai render a inflação mais 4%. De forma bruta, é isso que ele vai render. E ele te diz também uma data para te devolver o dinheiro. Então, aqui pode ser 2026, pode ser 2035, 2045. Quem vai escolher a data é você. Ele te dá as opções e você escolhe a opção que você quer. Então, um exemplo, né, de investimentos atrelados ao IPCA é o Tesouro IPCA mais 2035. Você sabe que você está investindo para o longo prazo em uma renda fixa e você precisa ter consistência e paciência de deixar o seu dinheirinho lá rendendo, tá bom? Esse é um dos exemplos. Eu não estou dizendo que você tem que colocar o seu dinheiro aqui. Eu estou dizendo que isso é um exemplo de investimentos atrelados ao IPCA. Aí, tem outro exemplo. Tá tudo bem por aí? Outro exemplo de benchmark. Outro exemplo de benchmark é o CDI. Então, eu já sei que uma parte dos meus investimentos em renda fixa tem que estar diversificado pelo IPCA. Outra parte tem que estar diversificado atrelado ao CDI. O CDI, gente, ele é muito semelhante à taxa básica de juros do Brasil, que é a Selic. Então, é assim que você tem que entender. Uma parte vai ficar atrelada ao IPCA, outra parte atrelada ao CDI. Vocês estão me acompanhando? Tá tudo bem por aí? Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Se não estiverem entendendo, por favor, pergunta. Mas o que é interessante também é vocês saberem quais os investimentos atrelados ao CDI. Quando nós falamos de investimentos para aposentadoria, é longo prazo. Então, digamos, achei um CDB, CDB é quando eu empresto dinheiro para o banco, que vence, lembra do longo prazo? Então tá, que vence em 2030. Tá, 2030 tá bom, né? Quanto que ele rende? Ele rende 140% do CDI. Então tá bom. Rende, é para o longo prazo, é atrelado ao CDI. Então, eu quero esse investimento. Então, esse é um outro exemplo de um investimento que você pode fazer para diversificar sua carteira na parte de renda fixa. E aí tem um outro, né? São 3 que a gente usa. E aqui é o prefixado. Aqui ele não tem nenhum benchmark exatamente, mas você tem que entender que é interessante uma pequena porcentagem dos seus investimentos em renda fixa que eles vão, não é essa palavra, eu não estou conseguindo conjugar o verbo,
que eles estejam em um prefixado. Então, quando você vai fazer essa distribuição, Suzana, quanto que eu coloco para cá? Quanto que eu coloco para cá? Quanto para cá? O interessante é que aqui você tem uma maior porcentagem, tá? Uma maior porcentagem, eu vou botar só o símbolo, né? Isso é mais fácil. Uma maior porcentagem aqui. Como a Selic tem tendência de subir, uma menor porcentagem prefixado, e aqui uma porcentagem média. Suzana, uma porcentagem baseada em quê? Baseada em todo o seu patrimônio, tudo que você tem para investir para aposentadoria, tá? Qual o exemplo de tesouro, qual o exemplo de investimento prefixado? Um exemplo é o tesouro prefixado, tá? Então, por exemplo, tem um tesouro prefixado para 2026, é para daqui a 5 anos. Lembra que eu falei que longo prazo é sempre acima de 5 anos e que ele tem uma rentabilidade. Não vou me lembrar exatamente, mas eu vou colocar aqui, 7%. Suzana, mas ele rende baseado no IPCA ou ele rende baseado no CDI? Não, ele não rende baseado em nada. Ele é uma taxa pré-fixada, ou seja, é uma taxa fixa, ele vai render igual até o fim. Mas lembrem, esses investimentos para o longo prazo, você tem que ter paciência e esperar até o fim. Não adianta vocês quererem investir e ficar resgatando. Ai, já rendeu, eu quero resgatar. Não funciona dessa forma, tá bom? Compreenderam? Tá tudo ok por aí? Agora eu vou para os investimentos em renda variável. Aqui em renda variável, eu preciso abordar algumas coisas importantes, né? Primeiro, a gente, em renda variável, você pode ter investimentos nacionais, você pode ter investimentos internacionais. Então, aqui, de todas as formas, você pode investir. Então, você pode, de preferência, que você invista em ações, né? Ações nacionais é uma opção. A outra opção é que você invista em ações internacionais ou em investimentos internacionais. Outro investimento que não pode faltar são os fundos imobiliários, tá? Eu vou entrar um pouquinho nesse assunto daqui a pouco. E outro investimento que também você pode fazer é investimento em ouro, que a gente chama de proteção, tá? Eu vou colocar aqui proteção e é um hedge. É um outro investimento que você pode fazer em renda variável para proteger toda a sua carteira. Tá, Suzana, agora eu entendi que são esses 4 grandes grupos em renda variável, porém, né, eu sou completamente perdida nesse assunto. Para mim, eu não estou entendendo quase nada. Se você não está entendendo, é hora de perguntar, né, gente? Porque uma aula que os alunos não perguntam é porque ou a professora não tá se fazendo entender, ou os alunos estão entendendo tudo. E eu sei que gera dúvida, tá? Aqui, quando eu falo de ações nacionais, você tem que entender que nós estamos falando de várias empresas. Não é uma empresa. Não, aqui você tem que investir de 10 a 15 empresas diferentes. Essa é a ideia da diversificação. Imagina só, eu sempre gosto de comentar, né? Aqui vocês estão investindo em grandes empresas nacionais. Lógico que tem a parte da escolha, que você tem que saber investir, que você tem que saber escolher. Mas para compor a carteira, essa consciência de diversificação é muito importante. Qual o melhor investimento para a aposentadoria? É uma composição. E se você não entender que você precisa compor a sua carteira, não vai adiantar. Ações internacionais. Quais as ações internacionais? Gente, tem uma gama gigante de ações internacionais. Vocês podem escolher a quantidade também de ações que vocês querem investir. Pode ser a mesma quantidade das ações nacionais? Pode. O que vai variar aqui também não é exatamente a quantidade, mas sim a porcentagem que você vai colocar dos seus investimentos aqui, tá? Fundos imobiliários. Você pode escolher de 5 a 10
fundos, né, para você colocar de setores diferentes de preferência. Então, todos aqui, ó, tem que ser de preferência de setores diferentes. O que são setores? São setores em que a empresa ela atua. Por exemplo, tem setor que é empresa que é no setor de energia, tem empresa que é no setor de calçado, tem empresa que é no setor bancário. Por que eu preciso botar em setor diferente? Porque quando eu vou investir, se eu invisto em vários setores de energia, por exemplo, eu tenho 10 empresas, 5 no setor de energia e 5 no setor bancário. Se acontece alguma coisa dentro do setor, não aconteceu nada específico com a empresa, mas aconteceu dentro do setor. Por exemplo, esse ano de 2020, o setor bancário foi muito afetado. Eles reduziram muito o lucro deles. Por quê? Pela pandemia, né, aumentaram o crédito, a inadimplência aumentou muito. Então, tiveram até algumas regras que mudaram, algumas leis, aumentando o tanto de imposto que o banco tem que pagar. Então, o lucro deles reduziu. Consequentemente, a valorização, né, o valor das ações, a cotação, deu uma reduzida. Se você tem 50% do que você tem em ações investidas no setor bancário, você acaba tendo uma desvalorização da sua carteira. Se você diversifica bem, então você tinha uma empresa do setor bancário. Então foi uma empresa que teve esse impacto dessas decisões, né, políticas, enfim. Então, diversificar é importante por causa disso, tá? Nas ações internacionais, a mesma coisa. Você vai poder escolher setores do mesmo jeito. Mineradoras, setores de tecnologia. E das ações internacionais, o setor de tecnologia é muito forte, né? Nos fundos imobiliários, você também tem que diversificar os setores, né? E vai ter setor de quê? Pensa em imóveis. Em setor de shoppings, setor desses prédios comerciais, setor de lajes corporativas de galpões, né, de logística, setor de hotéis, setor de escolas, setor de hospitais, setor de agências bancárias. São vários setores. Então, quando você vai investir em fundos imobiliários, você também tem que diversificar. Eu até coloquei, né, no princípio, coloquei como um erro você investir apenas em imóveis. E depois eu tirei, porque poderia trazer uma confusãozinha. Mas só para vocês entenderem, tem muita gente que planeja aposentadoria e o que é que ela faz? Ela só investe no setor imobiliário. Aqui, né, eu também vou investir no setor imobiliário, porque eu estou investindo nos fundos imobiliários. Mas eu não pego 100% do meu patrimônio, tudo que eu tenho para minha aposentadoria, e compro casa para viver de aluguel. Por quê? No momento de pandemia, se eu sobrevivo de aluguel, a inadimplência aumentou muito, né? As pessoas se mudaram para aluguéis mais baratos. Então, pode acontecer de você estar ali, né, esperando aquela renda todos os meses dos seus aluguéis e, de repente, o seu inquilino não paga, né? Se você não tem liquidez, ou seja, um dinheiro rápido de acesso, você vai fazer o quê? Você não tem como despejar a pessoa de um mês para o outro. E eu conheço, né, isso aconteceu nessa pandemia com a minha mãe mesmo. Ela tem imóveis, né, alugados, e a inquilina dela falou: olha, eu não tenho como pagar. O meu trabalho é prestar serviço para as escolas do governo. As escolas do governo pararam. Como que eu não recebo dinheiro? Como que eu vou te pagar? Eu queria que tu tivesse uma paciência, uma flexibilidade. Só que no caso, minha mãe ainda ela não sobrevive exclusivamente desses aluguéis. Mas e se fosse o caso? E se fosse o caso, tá? Então, concentrar o seu dinheiro da sua aposentadoria em um lugar só é um problema. Quando eu falo de proteção, tá aqui no item D, vocês estão vendo? Tá? Quando eu falo de proteção aqui no item D, ops, o que foi que aconteceu? Voltou.
Quando eu falo de proteção, não voltou? Aí quando eu tiro, tá tirando. Coloquei. Quando eu falo de proteção, aqui no item D, o que significa isso? Eu colocar uma porcentagem menor ainda do meu investimento em algo que me proteja contra a inflação, contra acontecimentos mundiais, acontecimentos políticos, acontecimentos econômicos. Por quê? Por exemplo, uma das proteções que você pode usar é o ouro ou o dólar. Quando a gente usa o ouro ou o dólar para proteger a carteira, você está utilizando um exemplo do dólar, uma moeda forte, uma moeda global, né? E que você sabe que ela tem pouca desvalorização. Quando você se protege com o ouro ele não sofre essa desvalorização ao longo do tempo. O ouro já é comprovado, né? Ele mesmo já se provou ao longo do tempo que desde muitos anos atrás ele tem o valor e ele não se desvaloriza. Ah, Suzana, mas eu percebi que o ouro, quando a gente vai comprar, o ouro está muito mais caro. Na verdade, não foi o ouro que se valorizou, foi o real que desvalorizou. Então você tem a impressão que o ouro valorizou. Não, o ouro ele se manteve o valor dele no longo do tempo. E isso protege muito os seus investimentos. Toda vez que tem um acontecimento como aconteceu na pandemia, né, um acontecimento global, em que o mercado da Bolsa de Valores oscilou e trouxe aquele temor todo, né? As pessoas, o que elas fazem? Correm para o ouro. Por quê? Porque o ouro dá essa sensação de segurança. Se acontecer qualquer coisa, o meu dinheiro está protegido aqui no ouro. Tá? Então, é importante que uma porcentagem fique de investimentos em ouro. Outra coisa, né, importante de comentar é a porcentagem que vocês vão colocar aqui em cada setor. Isso é tão individual, mas o que vocês têm que entender que aqui, nessa parte de proteção, é a menor porcentagem, tá? Menor porcentagem pode ser aí de 5 a 10% dos seus investimentos, mas é uma porcentagem pequena. Fundos imobiliários, depende de quanto que você vai dispor para colocar em renda variável. Digamos, a pessoa decidiu colocar 30% dos investimentos dela em renda variável. Então, se ela escolheu botar 5% aqui em ED, né, sobrou 25% para ela distribuir aqui nos outros investimentos. Então, o que ela pode fazer? Eu vou colocar 10% em investimentos nacionais, 10% em investimentos internacionais e 5% em investimentos em fundos imobiliários, por exemplo, tá? Então, você pode usar essa alternativa. Mas eu não estou dizendo que tem que ser assim. Eu estou dando exemplos de como você vai construir a sua composição de carteira. Se eu coloquei 30% aqui, eu posso colocar 70% aqui. Suzana, como que eu vou saber qual é a porcentagem certa? Como que eu vou saber qual a porcentagem ideal? Lógico, gente, que essa porcentagem, ou seja, essa composição entre renda fixa e renda variável, ela vai depender, vou botar só a sigla, renda fixa e renda variável, ela vai depender de uma coisa importante, que é o seu perfil de investidora, tá? Todo mundo que começa tem medo. Então, todo mundo que começa é conservadora. Conservador é aquela pessoa que investe muito mais em renda fixa e menos em renda variável. Então, eu vou considerar aqui 90% em renda fixa e 10% em renda variável. Mas vocês têm que compreender que se vocês permanecerem com muitos investimentos em renda fixa, os seus investimentos vão render pouco, tá?
Então, você pode ir para o investimento moderado. Você pode ir avançando. Quando você chega nos investimentos moderados, e é lógico que não existe assim, de tal a tal é moderado, de tal a tal é agressivo. Não. Significa que cada vez mais você está chegando numa porcentagem maior em renda variável. Moderado é aquela pessoa que já está em 70% em renda fixa, 30%, 40% em renda variável. E arrojado, saiu tudo errado, 40% em renda variável. E arrojado, mais agressivo, é aquela pessoa que tem uma porcentagem ainda maior em renda variável, ou seja, ela pode estar aí com 30% em renda fixa e 70% em renda variável. Isso daqui, o que significa? Quando você compreende os investimentos, você começa a entender que essa porcentagem de renda variável, ela vai variar e ela vai passar por oscilações. E isso não te incomoda. Isso não faz você ficar com medo de perder dinheiro. Agora, se você tem muito medo de perder dinheiro e ainda está começando, é legal você fazer isso aqui, ó. Colocar uma porcentagem menor em renda variável, tá? E aí você teria que ajustar aqui em cima toda essa porcentagem. Perguntaram aqui no Instagram, a Carol perguntou, como investir em ouro? Carol, tem várias opções de investir em ouro, desde comprar a barra física, né? Só que aí é mais arriscado, né? Você ter essa barra física em mãos. Mas hoje tem alternativas muito mais simples. Você tem a opção de comprar fundos de investimentos que investem em ouro. Então, você participa de cota de fundo que investe em ouro. Você tem a opção de investir em ETF, que é um fundo negociado diretamente na bolsa, né? Com o código GOLD11. Ou você tem a opção de investir pelo home broker também, comprando diretamente, né, o código do ouro, que é o OZD. Aí, o OZD, dependendo da miligramagem, vai ser uma cota mais alta. Então, hoje o que eu percebo de mais facilidade é usar o ETF, tá? E eu não estou dizendo que é uma recomendação, mas eu hoje uso o ETF porque eu acho mais simples, mas você pode usar o fundo, você pode comprar a barra, você pode investir diretamente no home broker pelo código do ouro, tá bom? Então, o melhor investimento para a aposentadoria da médica, uma boa diversificação de carteira. É você saber que você tem que diversificar em renda fixa, que você tem que diversificar em renda variável. E com certeza, se vocês seguirem essa estratégia, né, montarem a estratégia de vocês vão conseguir ir investindo aos poucos e controlando a carteira de investimento de vocês. Tá bom? Muito obrigada pela participação, um grande beijo e até a próxima live, a próxima aula. Um beijão, tchau, tchau.